Primeiro, porque naquele momento que nós iniciamos, o Brasil ainda tinha uma imensa dificuldade, tanto no que se refere ao problema das suas contas públicas, quanto ao que se refere à inflação, que tinha chegado a 12%. E também pelo fato de que a gente ainda tinha uma dívida grande com o Fundo Monetário, quando o governo Lula começou. Quando a gente conquista todas as condições para que a gente possa colocar o investimento na ordem do dia, gerar mais emprego e colocar o programa de aceleração do crescimento, no segundo período do governo Lula. E aí, a gente tinha uma taxa de crescimento do produto interno bruto em torno de 3,5%, 4%. Agora não. Agora o Brasil está crescendo, né? Nós calculamos para fazer o PAC 2, que são 955 bilhões de reais, ou seja, quase 1 trilhão. Nós estamos fazendo um cálculo até conservador, uma taxa de crescimento da economia de 5,5%, né? Uma avaliação da taxa de inflação entre 4,5% e 5%, e uma tendência decrescente do endividamento público, chegando no final de 14% com 28%. Fazendo todos esses cálculos, é consistente o gasto que eu apresento, ou seja, é possível garantir e assegurar que dá para fazer 500 UPAs, dá para fazer um investimento, né, de quase 45 bilhões de reais em água tratada, esgoto, drenagem. Olha, o governo conseguiu dar um passo grande no que se refere à melhoria, né, dos índices do IDEB, né? Sobretudo pelo seguinte, nós tivemos um período, tanto no que se refere à educação, quanto no que se refere à infraestrutura, sem investimento. Para você ter uma ideia, esse processo é um processo que começa, por exemplo, com uma proibição de investir em escolas técnicas. Você veja que o governo federal não podia fazer escolas técnicas no Brasil porque tinha uma condição feita por uma lei de 1998 que dizia o seguinte: só pode investir em escola técnica se a prefeitura ou o Estado garantir o custeio. Quando nós voltamos a investir em escolas técnicas, nós fizemos 214 escolas técnicas. Mas hoje o país enfrenta uma escassez de mão de obra. Em um século, até 2003, tinham sido feitas 140. Nós vamos deixar o governo tendo feito 214. Eu acho que o BNDES teve um papel importantíssimo. Quando veio o choque de crédito, você deve se lembrar, sumiu o crédito no Brasil. Ao invés das empresas brasileiras quebrarem, elas não quebraram dessa vez. Nem tampouco o governo federal quebrou. Nós saímos da crise, fomos os últimos a entrar, o primeiro a sair. Um dos motivos foi o BNDES. Nós capitalizamos o BNDES com 180 bilhões de reais. Um país que não reage à crise, a garantir os empregos, né, nós não fizemos só isso com o BNDES, né, nós reduzimos impostos. Acho que o BNDES tem uma taxa de inadimplência muito pequena, de 0,2%. Nós acreditamos na força da iniciativa privada no Brasil. Só não achamos que o Estado, por isso, não tem de estar presente dando as condições para investimento. Então, eu vou te falar uma coisa. No Brasil, hoje, nós temos crédito de longo prazo graças ao BNDES. Sabe qual foi uma das maiores dificuldades para me fazer o programa de aceleração do crescimento? É que crédito de longo prazo no Brasil era 5 anos. 5 anos você não faz hidrelétrica, você não transpõe, você não faz transposição do Rio São Francisco, você não constrói gasoduto, você não faz grandes obras que o Brasil precisa para poder garantir que nós continuemos gerando os 14 milhões de empregos, mais de 14, nós vamos chegar a 15 milhões. Nós enviamos várias reformas ao Congresso. Há um problema seríssimo, eu acho que vocês também sabem disso, que é o fato que sempre que você quer fazer uma reforma tributária, coloca-se em cima da mesa a questão dos recursos entre os estados, a União e os municípios. Tem muito estado que não quer perder. Então, há uma dificuldade de fazer a reforma, mas eu quero dizer que o governo Lula tentou, e algumas nós fizemos. Eu vou dar exemplo, o Super Simples,
a isenção para as micro e pequenas empresas, o microempreendedor individual, e isso, inclusive, é responsável por um dos mecanismos muito importantes do ponto de vista econômico, que foi a formalização, né, tanto do emprego como das empresas. Eu vou fazer uma reforma tributária porque eu acho que eu tenho de colocar isso como prioridade. Primeiro, porque se não reduzir imposto de investimento, o país não ganha em competitividade. Segundo, porque também tem de diminuir a distorção com a tributação que existe sobre folha de salários. Terceiro, porque tem uma coisa gravíssima no Brasil, que é você tributar o mesmo produto de forma diferenciada entre os estados da federação. Eu, até hoje, nunca vi nenhuma prova e nenhuma ação inidônea da ex-ministra Helenice. Isso não significa que, em havendo denúncias, elas não tenham de ser apuradas, e eu acredito que ninguém está acima da suspeita. Eu posso te dizer assim com absoluta franqueza, eu nunca aceitei nem nomeação de parentes, nem nomeação por critérios de amizade. Eu quero que se apure qual é o nível de responsabilidade da ex-ministra Helenice em relação a esses fatos. Porque também resta ser provado que ela tem responsabilidade. É muito perigoso a gente ficar condenando as pessoas sem ter provas. Daí a fazer qualquer ilação com a minha campanha é que são outras, né, vamos dizer, outros 500. Eu acho que nós temos uma grande vantagem no Brasil. Nós temos a chamada janela demográfica. Nessa janela demográfica, o Brasil hoje tem mais jovens em idade de trabalhar do que o chamada população dependente, crianças e idosos. Mas a população está envelhecendo. Pois é, mas esse é um processo que é de médio, não é de curto prazo. O Brasil ainda tem, nessa janela demográfica, o que se calcula é que é para além de 2025. Eu acho que hoje você não tem um quadro para justificar uma grande alteração na estrutura etária brasileira no que se refere aos mecanismos de aposentadoria. Aliás, se a gente for ver o déficit da Previdência, o que você vai notar? Você vai notar que toda a contribuição urbana é superavitária. O que é deficitário? Deficitário são as políticas que a Constituinte e a Constituição previu no que se refere, por exemplo, à aposentadoria dos trabalhadores rurais, que não tinham contribuição prévia. Isso não é problema, eu diria assim, previdenciário. Isso é um problema decorrente de uma política pública adotada pelo Brasil. Eu não resolvo essa questão mudando a idade da aposentadoria. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tem uma parte da população que quem tem de assumir o ônus pela política pública de aposentar o trabalhador rural é o Tesouro Nacional. Os gastos com saneamento, tá, nos períodos passados, eram pífios, absolutamente pífios. Nesse governo também? Não, nós elevamos o saneamento em 3 vezes. Levamos o investimento em saneamento. Nós investimos no PAC perto de 40 bilhões, 39 bilhões. Quem investe em saneamento é basicamente prefeituras e Estado. Os estados brasileiros e as prefeituras. O governo federal, o que fez? Que o governo federal não faz isso, não. Nós colocamos 2 recursos. Um recurso que foi Orçamento Geral da União. Tiramos do governo federal e colocamos à disposição de prefeituras e estados. E financiamos também, coisa que muita gente acha que é algo tranquilo, ou seja, quem está recebendo dinheiro é quem está sendo responsável. Não é, você sabe perfeitamente que havia um controle absoluto de financiamento no Brasil. Então, o que acontece? Os estados e as prefeituras, eles levam em média 65 meses para concluir o processo de investimento entre fazer o projeto executivo, fazer o projeto básico, fazer a licença ambiental e contratar a obra. O processo de maturação das obras do PAC não é captado nessa PNAD. Ele vai ser captado na PNAD de 2011 e 12.
porque tem uma porção de obras em andamento. Isso vale para todos os estados da federação, sem exceção.